Saudações, conspiradores! Existem obras humanas que são efêmeras, outras que se revestem de importância, mas por um período. E há algumas obras, pouquíssimas, na verdade, que são eternas. Estas que são eternas, elas o são porque não estão no tempo e no espaço. Elas não envelhecem, porque falam da verdade universal, da verdade que foge a todo entendimento, como diz belamente a alegoria da Bíblia. E é sobre uma dessas obras que eu quero falar hoje com vocês. Quero relembrar essa obra, até porque ela já foi objeto de um documentário aqui no nosso canal. Antes de revelar que obra é essa, quero refletir com vocês sobre esses 3 ou 4 tipos de obras que nós conseguimos plasmar enquanto seres humanos e que preenchem a superfície da Terra, mas das quais pouquíssimas valem verdadeiramente a pena. As obras efêmeras, e aqui quando a gente fala obra, pode ser uma construção física, pode ser uma arquitetura, pode ser uma peça musical, pode ser um poema, pode ser uma pintura, pode ser um livro, pode ser um sistema filosófico, um sistema político, enfim, qualquer obra humana. Essas que são efêmeras são aquelas que não têm um impacto muito grande sobre a sociedade humana. Elas podem ter até, digamos que, despertar um certo interesse por um tempo, mas caem rapidamente ou no esquecimento, ou se não caem no esquecimento, caem no gosto popular, mas com pouco impacto real na vida das pessoas. As obras que se revestem de importância já são aquelas que influenciam o ser humano para bem ou para mal por um tempo um pouco mais duradouro. E aqui, novamente, a gente pode estar falando de música, de livro, de pintura, de arquitetura, de um sistema econômico, de um sistema político, de um sistema filosófico, de uma religião, enfim. Né? Já é uma obra que consegue cravar uma marca na memória coletiva da humanidade por um tempo, seja por razões positivas ou por razões negativas, mas ela também cai com o tempo no esquecimento. Isso porque essa obra também não está fundamentada, essas obras também não estão fundamentadas na verdade universal. Temos também o terceiro tipo de obra, que é aquela que se reveste de grande importância para a humanidade. E estas já são um pouco mais duradouras, elas podem até atravessar séculos, mas nem sempre se fundamentam em princípios verdadeiros. Então, elas continuam influenciando através do tempo as pessoas, o pensamento humano, continuam impactando, mas num período um pouco mais longo de tempo, a tendência, ou se não caírem no esquecimento, elas pelo menos virarão referência apenas para os avanços posteriores de pensamento. E há o quarto tipo de obra, que é eterna. São aquelas que não importa em que época da civilização você considere, elas sempre serão frescas, novas, revolucionárias, porque elas falam diretamente ao fenômeno divino, humano, à alma humana. Então, elas sempre impactarão. Agora, vamos reduzir essa análise ao universo literário. Nós temos obras que são simplesmente efêmeras, e o seu nome e o seu número é legião. Desde a invenção da máquina de tipos móveis por Gutenberg, né, da imprensa, essas obras vêm sendo publicadas, republicadas, elas aparecem, desaparecem, caem no gosto popular, depois são esquecidas, às vezes voltam. Enfim, elas não trazem uma contribuição substancial ao pensamento, à evolução humana. Nós temos obras que já são um pouco mais célebres, elas são importantes, elas podem refletir um sistema de pensamento, livros que podem refletir uma tendência de um momento, uma análise sociológica, podem refletir um sistema político, podem trazer uma contribuição científica para aquela época e elas continuam exercendo um impacto por um certo tempo, até que elas também são superadas, ou se não são superadas, viram uma curiosidade histórica. Ou se não viram uma curiosidade histórica, elas contribuem no máximo no plano intelectual humano. Elas continuam gerando elucubrações do pensamento puramente racional, sem jamais oferecer uma resposta, sem jamais preencher o coração. E há aqueles livros, poucos, que, como eu disse no começo, em relação às obras em geral, são eternos, jamais envelhecerão.
porque foram concebidos a partir de um plano que está fora do tempo e do espaço. Eles refletem uma mensagem que está fora da sucessão linear temporal, onde nós vivemos aqui no plano material. Eles vêm diretamente do plano da permanência. Por exemplo, os grandes livros religiosos da humanidade, embora tenham dado origem, ou estejam na origem, ou tenham aparecido no decorrer da estruturação das religiões organizadas, se você limpar todos os dogmas deles, ou melhor, se você os ler na sua verdadeira dimensão, que é uma dimensão críptica, né? Uma dimensão que requer um destravamento através de uma chave iniciática, ali você acha a verdade eterna. Então, por que a Bíblia, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Popol Vuh, o Zenda Avesta e tantas grandes obras religiosas da humanidade não ficam velhas? Os séculos passam, os milênios passam, elas continuam nas paradas de sucesso. Porque, apesar de uma leitura geral dogmática, elas trazem a verdade universal. Elas refletem um momento específico na história humana em que um avatar, um grande iluminado, falou a partir da verdade absoluta. O Dhammapada, por exemplo, de Buda. Então, assim será. É por isso que nós temos aquelas palavras emocionantes do Cristo, que era um avatar, né? Quando ele fala que as suas palavras não passarão, né? Que podem cair os reinos, o tempo pode passar, mas nenhum jota da lei será abrogado. Porque ele estava falando a partir de um plano de verdade eterna. E o mesmo com relação a esse livro, que eu tenho o prazer e a emoção de relembrar com vocês, que é Fernão Capelo Gaivota. Esse livro já foi objeto de um documentário muito bonito, muito inspirado aqui no canal Realidade Fantástica. Estou subindo o card aqui, se você não ouviu, porque é um livro que é aparentemente simples, mas que traz a mensagem mais importante de todos os tempos e que vem sendo rememorada de quando em quando, através da boca de grandes iluminados, grandes avatares. No caso, esse livro, ele tem uma história tão mística, tão misteriosa, tão sensacional, que vale a pena a gente recordar, né? O seu autor é o aviador, filósofo e escritor americano Richard Bach. Para quem não conhece, Richard Bach é um aviador americano. Hoje ele já está quase na casa dos 90 anos, ainda está vivo, felizmente. E sempre foi apaixonado por aviação. Ingressou na Força Aérea Americana, sempre apaixonado por aviação, mas também apaixonado pelo voo, pelo fenômeno do voo, e também por gaivotas. Ele sempre se comoveu com o voo das gaivotas. Enfim, Richard Bach, morando nos Estados Unidos, especificamente, salvo engano, em Nova York, na década de 50, andava sozinho. Isso ele conta em suas múltiplas entrevistas. Eu já assisti mais de 20, sejam entrevistas escritas ou televisionadas ou em vídeo, através dos anos. Algumas estão no YouTube, você pode conferir, e ele conta sempre a mesma história, como é que surge Fernão Capelo Gaivota, cujo título original é Jonathan Livingstone Seagull, um livro que está entre os mais vendidos de todos os tempos, ao lado da Bíblia, ao lado dos grandes livros religiosos e outras obras, né, que entram nesse seleto grupo dos mais vendidos de todos os tempos, né, porque tocou a alma humana. Richard Bach, na época, tinha um sonho, que além da aviação, era de ser escritor. E ele estava andando sozinho, ele conta essa história, que ele estava andando sozinho pelas ruas de Nova York, à noite, preocupado em como ele poderia pagar o aluguel do mês seguinte, porque ele já não estava trabalhando mais na Força Aérea, não tinha um emprego fixo, estava começando a sua carreira de escritor, escrevendo um artigo aqui, outro ali, um conto aqui, outro ali, e ele estava andando numa rua à noite, salvo engano, de Nova York, quando, segundo ele escuta atrás de si, claramente, alguém ou alguma coisa falar Jonathan Livingstone Seagull. Uma voz sonora mesmo. Jonathan Livingstone Seagull. Que para nós a tradução seria Fernão Capelo Gaivota. Ele se assusta, ele olha para trás, ele pensou que alguém, algum louco, algum bêbado, ou alguma pessoa estivesse querendo chamar a atenção dele com esse nome, que não significava nada para ele. Ele olha para trás, a rua estava vazia. Não tinha ninguém, ele era o único, porque já era tarde da noite. Ele era o único que estava andando naquela calçada. E ele fala, e ele lembra nas entrevistas que ele pensou na época, bom, se você pensa que eu sei o que é Fernão Capelo Gaivota,
Esqueça, porque eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer. E foi para casa, mas aquilo ficou na cabeça dele. Ele não entendeu, foi um fenômeno parapsicológico que ele viveu, né? Essa voz pode ser interpretada de acordo com várias linhas espiritualistas. Ah, foi um espírito que soprou para ele. Ah, foi um mestre que soprou para ele. Ah, foi o próprio eu interior dele que soprou para ele. Não vamos entrar nessa interpretação agora. O fato é que ele ouviu audivelmente, segundo ele, alguém ou alguma coisa falar Jonathan Livingston Seagull. Ele se assusta, não entende nada do que tinha acontecido e foi para casa. E quando ele chega em casa, ele se senta na escrivaninha dele, a família já numerosa, com vários filhos, esposa dormindo, e ele estava com um conto semi-acabado, estava escrevendo alguns contos aí para algumas revistas, etc., tentando se sustentar na carreira de escritor. E um outro fenômeno parapsicológico, segundo ele, e ele vem afirmando através de mais de 40 anos, que isso realmente aconteceu, explode na frente dele. O que ocorre? A escrivaninha e a máquina, né, naquela época era a máquina de escrever, né, estava de frente a uma parede branca, né, uma parede assim, amorfa, enfim, uma parede da casa dele. E a parede, segundo ele, se transforma na frente dele e um filme Technicolor, e um filme colorido começa a ser rodado, começa a ser projetado naquela parede. E é a história de Fernão Capelo Gaivota. Diz que aquilo dura alguns minutos, ele apavorado assistindo aquilo, não sabia se estava dormindo, se estava acordado, se estava ficando louco, ele não sabia o que estava tendo uma psicose, o fato que aquilo encanta ele, e ele tenta transferir, ele não sabe, quando aquilo termina, aquele fenômeno, porque foi um fenômeno parapsicológico, né? Ele vê na parede refletido, né? Como em a cores, como ele fala, né? Em em Technicolor, a história de Fernão Capelo Gaivota. E ele tenta transferir isso rápido pro papel. Ele pega tudo aquilo que ele conseguiu aprender daquela história, ele começa a escrever na máquina de escrever, só que teve um problema. Ela termina antes do final do livro. Aquilo ficou claro para ele, que a história não terminou. Mas o que ele conseguiu captar, ele conseguiu transferir. Ele ficou horas escrevendo e conseguiu transferir. Pegou aquilo ali e guardou. Ele não sabia ainda o que fazer com aquilo, né? Não comentou com ninguém, porque como é que você vai falar que a parede da sua casa se transforma, você assiste um filme do nada, colorido, sonoro, na parede, e que te conta uma história e você transfere aquela história para o papel, né? Ele guarda aquele manuscrito, né? Algumas dezenas de papel datilografadas. Isso ocorreu na noite de 1959. Ele era um jovem, não sei se tinha 30 anos, 30 e poucos anos, ou quase na casa dos 30, enfim. 1959. Ele pega aquele manuscrito, guarda e toca a vida dele. Vai sobrevivendo, escrevendo um artigo aqui, outro ali. Quando ele podia, praticava aviação, né, no aeroclube, etc. Ainda não tinha um avião próprio, tentando sustentar a família. Nesse meio tempo ele vem a se separar, passar um tempo sozinho. E ele conta que 8 anos depois daquele grande fenômeno, então você veja que passou um tempo considerável, né? 8 anos depois, ele estava dormindo e ele sonha, num sonho, vem o final da história que lhe tinha sido mostrada num filme colorido numa parede da sua casa há 8 anos atrás. Ele sonha com o final da história de Fernão Capelo Gaivota, de Jonathan Livingston Seagull. E aí ele consegue transferir e concluir a história. Nós estamos em 1968, mais ou menos. Quando ele tem aquilo e ele vê a profundidade daquilo que lhe foi dado, o impacto transformador daquela história singela, aparentemente simples, mas que conta a história da alma humana, do porquê estarmos aqui, do verdadeiro propósito de termos sido colocados sem pedir nesse mundo material, né? A origem do ser humano, o seu grande destino glorioso e etc. Quando ele vê o que ele tem em mãos, claro que ele tenta publicar. Bom, a obra foi rejeitada por 18 editoras. 18 editoras. Praticamente todas as editoras dos Estados Unidos, de Nova York, dos Estados Unidos. Ninguém queria publicar. Só que uma das editoras para a qual ele já tinha mandado o livro, uma funcionária dessa editora, que não tinha recebido o manuscrito de Fernão Capelo Gaivota, mandou uma carta para ele, naquela época era carta, e falou: olha, Richard, sei que você tem publicado alguns artigos, gosto dos teus artigos, você fala de aviação, você tem alguma coisa para publicar, que você tem interesse em publicar? Claro que ele tinha. Ele manda o manuscrito de Fernão Capelo Gaivota, né, Jonathan Livingston Seagull, para essa editora, só que ele foi honesto. Ele falou: olha, a tua editora já recebeu e rejeitou.
Só que a moça leu, se comoveu com a história e foi cobrar dos seus chefes a publicação do livro. O resto da história você já sabe. Nós estamos no ano de 1970, o livro é publicado e explode no mundo todo. Explode num fenômeno poucas vezes visto no mercado literário. Fica não sei quanto tempo, meses, né, entre o primeiro colocado nas listas dos mais lidos, do New York Times e etc., aquelas listas literárias, né, que tem nos Estados Unidos, começa a explodir, né, como um rastro de pólvora, né, que vai pegando fogo, começa a envolver o mundo todo. Ele chega a ser, o desconhecido escritor aviador Richard Bach chega a ser capa da revista Time, na época, da revista Time, com a história de Fernão Capelo Gaivota. E do que se trata a história, né? Do que se trata a história de Jonathan Livingstone Seagull. Para aqueles que já tiveram o prazer de ler o mito da caverna de Platão, é o mito da caverna de Platão contado de uma outra forma, de uma forma, na minha opinião, ainda mais empolgante, ainda mais envolvente, ainda mais emocionante. Eu já vi o mito da caverna de Platão explicado sob todos os vieses, político, financeiro, econômico, sociológico, enfim. Mas o seu verdadeiro significado, aquele que Platão quis dar, porque ele era um iniciado, Platão era um iniciado, o verdadeiro significado é uma cartografia da consciência. Você sai da caverna da ignorância para o sol da verdade universal, da sabedoria. Basicamente isso. Esse é o significado do mito da caverna de Platão. E Richard Bach reconta essa história, só que utilizando gaivotas como atores, né? Então ele fala que havia o bando, as gaivotas voam em bandos, né? E havia um bando específico de gaivotas em uma ilha aí perdida nos oceanos do mundo, que estavam, como sempre, se dedicando a buscar alimento. Elas viviam para buscar alimento, como toda gaivota, como todo animal, e elas, principalmente, elas corriam atrás dos navios pesqueiros que descartavam aqueles peixes que haviam sido pescados que não estavam de boa qualidade, ou peixes que estavam armazenados no navio há muito tempo, que já estavam podres, eles descartavam no mar e as gaivotas vinham buscar aquele tipo de alimento, né? Quer dizer, estavam revirando lixo, né? Estavam atrás de peixe podre. Só que uma gaivota começa a refletir: nós recebemos asas. Será que nós recebemos asas? Nós somos seres alados, nós voamos. Será que é para um fim tão baixo como correr atrás de peixe podre, viver apenas para conseguir o alimento de cada dia? E essa gaivota começa a treinar o voo. Começa a treinar o voo. Ela quer voar cada vez mais rápido e mais alto. E claro que ela é vista como louca, né? Aqui vocês já estão vendo o paralelo, né? É a pessoa que se desvia das vias batidas da humanidade, dos assuntos efêmeros, frívolos, puramente materiais, e começa a se desenvolver espiritualmente. Ela é proscrita, ela é vista como esquisita, ela é criticada, né? E assim ocorre com Jonathan Livingston Seagull, né? Havia os anciões do grupo de gaivotas, os anciões ali estão representando, claro, que as vozes autorizadas aqui da nossa sociedade, da religião, ou da filosofia, ou da política, que começam a criticar. Veja, você nasceu para buscar o alimento de cada dia, não tem outro propósito para você ser gaivota. E Fernão Capelo Gaivota fala: não, nós recebemos asas, nós temos que voar cada vez mais alto, cada vez mais rápido, nós somos seres alados. E os anciões falam: não, você está enganado, você é um herege e não sei o quê. E nesses treinos que ele fazia solitário, sozinho, treinando o voo cada vez mais alto, cada vez mais rápido, e ele vai descobrindo técnicas para voar, né? E ele tenta comunicar isso para o bando. Gente, descobri que nós, gaivotas, podemos voar muito mais alto do que nós imaginamos, muito mais rápido do que nós imaginamos. Nas alturas que eu estou conseguindo chegar, eu estou vendo coisas que vocês não imaginam. Em vez de ele ser acolhido, né, como uma boa nova, ele é rejeitado e acaba sendo proscrito do bando. Acaba sendo rejeitado, proscrito como uma pessoa perigosa. Novamente o paralelo. Krishna sendo flechado numa árvore, Buda enfrentou 3 tentativas de assassinato, Sócrates assassinado por cicuta, enfim, todos os grandes reformadores, né? Giordano Bruno queimado na fogueira, enfim, todos os grandes reformadores espirituais, né? São, mas também em menor nível, os próprios buscadores, que era o que Fernão Capelo Gaivota, ele não era um mestre, ele era um buscador, um estudante, vamos chamar assim hoje, traduzindo esotericamente, um estudante de esoterismo, de ocultismo, das grandes verdades da vida, né? É o mesmo preconceito que essas pessoas enfrentam em todos os momentos. Já foi pior no passado, éramos queimados na fogueira, hoje nós somos queimados com as palavras, né? Nós pesquisadores, enfim.
discípulos e mestres, né, são taxados como hereges. Mas, enfim, ele é proscrito do bando, ele vaga pelos oceanos sozinho, triste, abandonado. Aí nós temos a Noite Negra da Alma, fenômeno muito conhecido dos estudantes de esoterismo. Quando você tenta desistir, você se sente sozinho, você começa a questionar tudo que você buscou por tanto tempo, até que ele encontra o seu verdadeiro bando, que eram gaivotas mais antigas do que ele e que, como ele, tinham passado por esses mesmos questionamentos, treinado voo, voando mais rápido, mais alto e etc. E ele é acolhido nesse novo bando. Aí é a comunidade espiritual, traduzindo para nós, as escolas de sabedoria, as escolas iniciáticas. E um dos mestres dessas escolas, que aqui nós vamos traduzir como um dos grandes mestres perfeitos, né? Como Cristo, Buda, Krishna, Zoroastro, Moriá, Kutumi, etc. Esses seres perfeitos, um deles, uma gaivota já muito idosa chamada Chiang, se torna o mestre pessoal de Jonathan Livingston Seagull e começa a aperfeiçoar tudo aquilo que ele descobriu sozinho. Aí ele se inseriu numa escola, num sistema, num método, e aí ele começa, até que ele chega a um ponto de voar tão rápido que ele simplesmente se desmaterializava de onde ele estava e se rematerializava onde ele queria estar. Então aí ele atinge a perfeição. Para nós aqui, trazendo o que ocorre, né? Ele se ilumina, se torna um Buda, se torna um Cristo. Só que quando ocorre isso, o mestre dele pergunta: com quem você gostaria de estar agora? E ele se concentra e vem a imagem do antigo bando dele. As gaivotas lá correndo atrás de peixe podre, vivendo aquela vida prosaica do dia a dia, ignorantes de todo o seu potencial. E ele fala: eu gostaria de voltar para o meu bando. Aqui é o ideal do Bodhisattva, tão belamente explicado no budismo tibetano, no budismo mahayana de forma geral, né? Que é quando você tem acesso ao nirvana, você já é iluminado, mas você tem acesso, vamos chamar assim, ao descanso final, na glória, você recusa essa possibilidade e se mantém como um mestre. Vamos chamar aqui da grande fraternidade branca, olhando pela humanidade, eventualmente reencarnando como um professor, como um avatar, sofrendo todo o preconceito, toda a carga de ignorância, mas dando um impulso à humanidade. É a escolha que Jonathan Livingston Seagull faz, e ele volta ao bando como professor, como mestre. Novamente, ele é mal acolhido, os anciões que ainda estavam vivos lá: olha, mas você não devia ter voltado, você foi proscrito. Só que ele encontra algumas jovens gaivotas que, como ele, se interessaram na mensagem dele. E aí ele começa a ensinar e começa a se perpetuar. E o livro termina de uma forma belíssima, com frases maravilhosas que realmente são eternas, como: o paraíso não é um lugar ou um tempo, o paraíso é ser perfeito. Essa é uma das frases mais maravilhosas de Fernão Capelo Gaivota. E o livro termina aí. Só que ocorre uma coisa: ele estoura no mundo todo, toca a alma das pessoas, porque está falando, claro, que da verdade eterna. Ele é empolgante, claro que ele não é assim tão prosaico como eu contei, eu não conto com a emoção, com o envolvimento, com a genialidade com que ele foi escrito, né? Mas é um livro acessível, é um livro fácil e gostoso de se ler, mas que fala a alma humana, que fala a alma humana. E quem não conhece, eu acho que tem um dever de conhecer. Enfim, o livro estoura, entra na lista dos mais vendidos de todos os tempos, e assim fica até 2013. Em 2013, Richard Bach, já na casa dos 60 e poucos anos, acho que já na casa dos 70 anos, se não me engano, ele revirando, né? E a sua então esposa acha um manuscrito, né? Eles estavam mudando de lugar, se não me engano, mudando de residência. Ela fala: olha, eu achei aqui um manuscrito, acho que é teu. O que é isso aqui? Mostra para ele, ele fala: nossa, é a quarta parte de Fernão Capelo Gaivota, que eu não publiquei, que eu nunca publiquei. O que significa isso? Quando ele recebe o final da história de Fernão Capelo Gaivota, uma parte do final dessa história ele se recusa a publicar, porque ele achou que os tempos ainda não estavam maduros para aquela mensagem. Ele achou que ela não se encaixava na década de 70, então ele lança a história incompleta. Ele põe o desfecho que ele recebeu em sonho, mas uma parte desse desfecho ele não coloca. E em 2013, quando a sua esposa acha esse manuscrito que ele achou que estava perdido, que era o final mesmo, a conclusão do livro, ele resolve incorporar na obra Jonathan Livingston Seagull, na obra Fernão Capelo Gaivota. E o livro é relançado mundialmente em 2013 com essa parte inédita, com a quarta parte.
O livro originalmente tinha 3 partes, agora tem 4 partes. Então, muitas pessoas que leram Fernão Capelo Gaivota, que se emocionaram, que nortearam sua vida com essa obra eterna, muitas vezes não sabem que o livro tem uma 4ª parte que foi publicada, né, a edição integral agora em 2013, 2014. Então, eu estou colocando aqui, assim como estou colocando na descrição desse vídeo, o link para você adquirir, se você não leu a obra completa, o final que não tinha sido publicado, do Fernão Capelo Gaivota, agora você tem a oportunidade de comprar. E o livro novamente entra nas paradas de sucesso, enfim. Gente, é um tipo de livro que é daqueles que, se pegar fogo na tua biblioteca, eu adoro fazer uma pergunta para os meus amigos. Faço para você também. Se você quiser responder, escrever aí, você pode responder. Se um mestre iluminado aparecesse na tua frente, no caso de você ter livros em casa, né? E te desse uma opção, olha, eu vou tocar fogo em todos os teus livros, em todas as tuas obras, você tem permissão para salvar uma, a única que vai te acompanhar para o final da vida. Que livro você salvaria? Claro que cada um vai escolher um livro, né? Aquele que é mais importante para si, aquele que lhe impactou. O meu é Fernão Capelo Gaivota, o que vai me acompanhar até os últimos dias da minha atual encarnação, né? Porque é um livro eterno. Tem outros aqui, alguns poucos, que realmente, um dia, quem sabe, eu gravo um vídeo dos meus livros, né? De alma, né? Os meus livros de alma. Mas, enfim, o meu é Fernão Capelo Gaivota. É um dos livros que, se você é um buscador, se você se interessa pelas grandes verdades, se você quer responder os grandes enigmas de todos os tempos, você tem que ter. E, de preferência, essa edição completa, integral, que Richard Bach colocou, né? Resolveu publicar em 2013, 2014. É uma obra que desafia a compreensão, é uma obra que ainda está envolta em mistério, porque o próprio Richard Bach, ele, numa das suas mais recentes entrevistas, ele tinha um site, ele ainda tem um site na internet, mas hoje ele já não movimenta muito esse site, ele está bem simples, mas há uns 10, 12 anos ele tinha um site onde, inclusive, ele respondia perguntas dos leitores. Eu tive o privilégio, a honra de poder trocar e-mails com Richard Bach, né, meu ídolo, né, meu herói literário, né, um dos meus ídolos e heróis literários, né, então foi uma emoção assim sensacional. E nesse blog, nesse site que ele tinha, não tem mais, né? Agora ele tem um site que é muito simples. Talvez pela idade avançada, ele está retirado, né? Já tem quase 90 anos, e etc. Enfim, ele conta uma coisa muito interessante. Eu guardei esse texto. Nesse texto ele fala o seguinte: muitas décadas se passaram desde que eu comecei a escrever. Muitas verdades que eu pensei que eram absolutas já não são mais. Eu mudei de pensamento, mudei de conclusão, eu mudei minha opinião uma série de vezes, mudei minha visão uma série de vezes, isso está refletido em todos os meus livros. Só um livro eu não mudaria. Hoje, com quase 90 anos, eu não mudaria uma letra. E esse livro é Fernão Capelo Gaivota. Por quê? A obra não é minha. Isso ele reconhece. Não fui eu que escrevi o livro. Eu recebi o livro de alguma forma, de alguém ou de alguma coisa, mas não é minha. Ela veio dos planos eternos. E assim Richard Bach continuou sua vida. Até pouco tempo ele voava ainda com seus amados aviões. Ele morou por muito tempo na Oak Island, se não me engano, perto de Washington. É uma baía que tem ali nos Estados Unidos, então ele tinha a sua casa, os seus aviões, né, no seu hangar particular, apaixonado por aviação desde sempre, né? Porque para ele a aviação, assim como o voo dos pássaros, é uma metáfora para o voo da alma, né? Para o voo da alma. O ser humano é um ser alado também. Não foi feito para rastejar aqui na Terra e nos assuntos puramente materiais, né? Ele tem que voar, ele tem que transcender. Então esse livro trata da história eterna, de uma forma tão tocante, tão comovente, que é aquele livro que você ama para sempre. Que você ama para sempre. Mesmo aqueles que leram, quando nós publicamos o documentário sobre Fernão Capelo Gaivota, que eu recomendo que você assista, se você não viu, estou subindo pela segunda vez o card aí. Algumas pessoas falaram: meu Deus, eu li esse livro há mais de 30 anos e nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Ele norteou minha vida, mas agora com esse documentário eu me senti vontade de ler de novo. Como se fosse o chamado da alma que tinha sido negligenciado, a pessoa se afunda na matéria, nos assuntos do dia a dia, etc., e aquela voz silenciosa fica, né? Então eu faço votos que através desse livro você redescubra Fernão Capelo Gaivota, ou se você ainda não descobriu, que você descubra, que você se dê uma chance, que você leia o livro e dê preferência à edição completa da obra, com a 4ª parte,
que eu não vou revelar, porque daí eu daria um spoiler e estragaria a experiência de vocês. A parte que Richard Bach não quis publicar em 1970, que ele achou que os tempos ainda não eram maduros, mas que é uma parte realmente sensacional, maravilhosa, e que sem dúvida dá um desfecho apropriado para essa história mágica, essa história eterna, mística, brilhante, que é a história de Jonathan Livingston Seagull. Sempre lembrando que na década de 70 também saiu um filme sobre Fernão Capello Gaivota, que para alguns é até melhor que o livro. No filme, nós temos o filme todo, claro, que é filmado com gaivotas. Richard Bach participou das filmagens, não aparecendo, é claro, mas ele ajudou nas filmagens. Sua então esposa Leslie Parrish também o ajudou, e o diretor conseguiu, para mim, um dos filmes mais importantes de todos os tempos. E com uma trilha sonora que ganhou o Oscar, salvo engano, que é do Neil Diamond. Uma trilha sonora que para mim é eterna. A música, as canções que o filme apresenta são verdadeiros poemas, tão eternos, eu acho que quanto o livro. Então vale a pena. Recomendo que, se você não viu o filme, você leia o livro. Você leia o livro, de preferência na edição completa, e depois, se possível, assista o filme. Tenho certeza que você será tocado e não tem como você não ser transformado por essa mensagem, a mensagem de Fernão Capello Gaivota. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.